Olá, pessoal. Meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. Antes de a gente começar mais esse episódio, gostaria de pedir vocês para se inscreverem no nosso canal. É só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube, se inscrever, acionar o sininho e acompanhar nossos lançamentos semanais. Nós estamos também lá no Spotify e em outras plataformas de áudio e vídeo. E para vocês acompanhar os nossos cortes e interagir com a gente, vocês podem seguir nossas redes sociais, @Papo de Laticínios. Nós estamos no TikTok, no LinkedIn, no Facebook e no Instagram. Pode mandar uma mensagem lá, inclusive indicar um convidado aqui para o nosso papo. Também gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a Evomilk e o Evopac. O seu laticínios ainda depende de papel e planilhas para o controle de qualidade e rastreabilidade? Se a resposta for sim, isso pode estar custando tempo, dinheiro e até colocando sua operação em risco. A boa notícia é que a Evoali, a nossa patrocinadora oficial, tem a solução. Apresentamos o Evopac, um sistema inteligente, auditável e 100% em conformidade com os órgãos fiscalizadores. Com o Evopac, você elimina erros, otimiza auditorias e transforma dados em decisões estratégicas, tudo em tempo real. Sua equipe ganha qualidade, sua gestão ganha controle e sua empresa se destaca no mercado. Afinal, quem tem dados tem poder. Para vocês conhecerem mais ou solicitar uma demonstração, vocês podem ir em @evoali_br para falar com um dos nossos especialistas. Também gostaria de agradecer aqui a Evomilk, que é uma referência em soluções de tecnologias para o setor de laticínios. Somos um sistema de gestão integrada que conecta fornecedores de leite, equipes de campo e transportadores, garantindo rastreabilidade e qualidade em toda a cadeia produtiva. Para vocês conhecerem mais sobre Evomilk, vocês podem acessar @Evomilk_br e solicitar uma demonstração. Agora que nós já estamos prontos, vamos ao nosso episódio de hoje, que está imperdível. Hoje nós vamos contar a história de uma fazenda que acho que conhecida já pelo Brasil inteiro, que é a Fazenda Atalaia. Quem está aqui com a gente hoje para contar essa história é a Meire Cardoso. Meire, seja bem-vinda ao Papo de Laticínios. Que honra e que prazer ter vocês aqui, né? Vocês que são tão famosos aí no nosso setor de queijos artesanais. Bem-vinda ao Papo de Laticínios. Sim, boa tarde, muito obrigada pelo convite. E vamos a um novo Papo de Laticínios. Isso mesmo, Meire. Ô, Meire, antes da gente começar, conta pra gente, antes da gente começar a contar a história da Fazenda Atalaia, conta pra gente quem é a Meire. Bom, eu sou Meire Cardoso, eu trabalho na Fazenda Atalaia há 7 anos, sou historiadora de formação, fiz mestrado em História da Arte na Unicamp e também sou graduada em Arquitetura. E quando eu vim para a Atalaia, eu vim exatamente para poder desenvolver o que compete, né, a área de marketing, comunicação, redes sociais, a parte educativa da fazenda. No meio do caminho, tinham vários outros assuntos e hoje eu sou responsável pela unidade queijaria, que envolve a produção, expedição, venda, representação, marcas, tudo que novos produtos, contatos com os clientes. Então, hoje, dentro da unidade indústria e queijaria, nós temos uma gama, né, de setores do qual eu respondo. Até antes de estar aqui, eu estava tirando frescal, mexi queijo já hoje, então fiz várias coisas. Que legal. E agora estou aqui para poder falar de um trabalho que não é só meu, mas sim de uma equipe. Que legal, legal demais. Eu falo que, geralmente, quem trabalha em laticínios tem várias funções envolvidas ali, né? A pessoa nunca tem o privilégio, ou não sei se até ser privilégio, de fazer uma coisa só. Eu falo que quem trabalha em laticínios é bom que a gente aprende de tudo um pouco. Que legal, Meire. Meire, a Fazenda Atalaia, ela tem uma história centenária, né? Pelo que eu andei pesquisando sobre vocês. Inicialmente, vocês começaram dedicados ao cultivo do café. E aí eu queria saber como é que foi essa transformação, como é que vocês vieram parar em queijos artesanais, como é que foi esse processo? Bom, a fazenda ela tem a sua vocação histórica, né? A fazenda em si surgiu em 1860 com o café, né? E o queijo ele é posteriormente, ele é uma atividade posterior, né?
A fazenda, por volta dos anos 40, ela foi adquirida pela família que é a atual gestora da Atalaia, então a quarta geração. Ela foi adquirida pelos avós maternos do Paulo Rezende, depois da crise do café. O queijo ele começou em 95, quando a Rosana fazia o queijo em casa para criar uma atividade para ela na fazenda, já que o café ele estava muito difícil, né? Isso, o queijo começou porque o café estava muito difícil, Sim. diante de um momento de dificuldade, né, de comercialização, operação do café, já que a fazenda tem uma topografia bastante acidentada, a gente está no pé da Serra da Mantiqueira. A Rosana, ela é natural de Unai, Minas Gerais. Ah, que legal. E ela conheceu o Paulo em Unai, né? O Paulo, que está na quarta geração cuidando da fazenda, ele sempre passava férias da fazenda e ele foi trabalhar em Unai, conheceu ela lá, e a ideia, né, de ambos era criar a família e viver da fazenda, ou seja, tornar a fazenda produtiva. Uhum. Porém, essa operação não era muito tranquila, porque o café estava difícil, né, nessa década de 90. A Rosana ela começou a fazer o queijo em casa, porque tudo que era consumido na casa, e aí ela tem uma questão muito familiar mesmo, de tradição, de produção dos próprios alimentos, Sim. Criar o porco, produzir o polvilho, fazer o queijo, né, como era, na verdade, eu entendo como uma tradição, na verdade, onde não tinha tantas facilidades como temos hoje, Sim. e era essencial saber produzir as coisas em casa. Sim, então, ela vem dessa tradição, e o queijo começa exatamente por isso. Então, ela fazia o queijo em casa e vendia em Amparo, de porta em porta. Fazia o queijo, o pão, o bolo, e essa produção foi crescendo, e foi aí que o café ele foi se tornando cada vez menos atrativo, já que haviam muitos empecilhos para continuar a sua operação aqui interna dentro da fazenda. Que legal. Então, acabou que tem uma mineira envolvida aí na produção do queijo, né, Meire? Exatamente. O início do queijo foi com ela, né? E depois nós fomos nos aperfeiçoando. Hoje, a Atalaia ela é dividida em 5 áreas, né? Nós temos a área de hospitalidades e restaurante, que é a área que a Rosana atua especificamente. Então, hoje, ela não está mais fazendo queijo, mas ela transforma esse ingrediente, oferecendo o melhor que a gente pode ofertar, né, do contato das pessoas com ingredientes reais, né, valorizando a gastronomia, a tradição da comida das fazendas, e usando os queijos que uma equipe que produz hoje. Que legal. E qual que foi o primeiro queijo produzido pela Fazenda Atalaia? Eu digo assim, já no momento de vocês, como Fazenda Atalaia, como um queijo artesanal, já explorando esse mercado. Olha, o primeiro queijo que foi produzido na Atalaia é o queijo frescal, né? Que é o queijo branco tradicional. Depois de um certo tempo, como o nosso valor não era muito combativo com o mercado, já que, como eu disse, a fazenda ela tem todas as 5 áreas que envolvem a produção do queijo. Então, nós temos a área agrícola, que é a área que produz a base alimentar dos animais. Temos a área da pecuária, portanto, nós temos vacas, e essas vacas tem uma equipe que cuida disso. Nós temos a transformação, que é a unidade de queijaria que transforma o leite. Temos a área de turismo e temos a área de restauro e preservação do patrimônio. Todas essas áreas convivem dentro de um conjunto de operações onde a fazenda e o espaço físico dela, com sua história, a tradição do café, os prédios, foi determinante para a gente conseguir fazer um queijo autoral. O que eu quero dizer quando eu estou explicando isso? É que o queijo, dentro da unidade da Atalaia, ele aconteceu de forma que ele foi se desenvolvendo à medida que o nosso produto ele tinha um valor diferente de um valor do mercado, já que a gente produz comida de vaca, temos vacas e estamos num ambiente que não é um laticínio convencional, né? A gente começou a fazer queijo por uma necessidade de sobrevivência. E
também não tínhamos um grande projeto de fazer queijos, porque, de novo, nós estamos num patrimônio, a fazenda era de café, e toda a estrutura dela foi direcionando para a gente conseguir, assim, o que eu posso dizer é que a gente não tinha geladeira. Sim. E maturar o queijo por mais tempo foi uma oportunidade que foi identificada, primeiro porque não tinha recurso tecnológico, projeto, não tinha nada disso. Sim. Maturar o queijo por um tempo maior também foi uma chance que nós tínhamos de dar maior validade e agregar um pouco mais de valor no produto. Então, os primeiros queijos maturados, né, que foi produzido, é um queijo de massa cozida de longa maturação. Este queijo foi nomeado numa oportunidade que tivemos, né, quando a gente teve que apresentar o queijo. Era um queijo maturado de Amparo. Ninguém falava assim nome de queijo. Porém, em 2016, esse queijo, ao ser premiado, reconhecido em um evento internacional, a gente deu o nome de queijo Tulha, né, para ele, porque todos os queijos da Atalaia, em sua grande maioria, os queijos autorais, sobretudo, eles maturam na tulha de café da fazenda. Se eu tivesse que escolher 3 ou 4 queijos para citar aqui como o início, né, dos queijos autorais, nós citamos o queijo Mantiqueira, o queijo Tulha, o queijo Figueira e o queijo Mogiana, que é um queijo prato envelhecido por um longo tempo. Que legal. Sabe o que é interessante? Porque eu sou mineira, sou do interior de Minas e eu tive uma vida muito parecida com a Rosana, sabe? Tô me identificando aqui com a Rosana. Depois você fala isso com ela, que eu já virei muito fã dela. E é engraçado que o que eu enxergo que vocês fizeram foi de pegar a tradição mineira com as dificuldades do passado e transformar isso numa conexão com o consumidor e transformar isso numa das histórias de maior sucesso que a gente tem hoje no Brasil. Sabe assim, e isso é espetacular, né? Porque igual você falou, o que a Rosana fez? Ela maturava, ela começou a produzir o queijo, o polvilho e tudo mais, porque é necessidade de quem vive na fazenda, e eu ainda hoje vejo muito isso na minha região, e eu acho isso lindo. Assim, por que começou a maturar? Porque eu também cresci assim, né? Maturava queijo para ele ter uma data de validade maior, né? Ninguém ensinou isso, né? Meio que um instinto que vai passando ali de mãe para filha, e isso foi virando, né, uma solução dos queijos maturados. Então, assim, eu acho espetacular essa preservação de valores, de cultura, esse resgate que a gente, né, faz, que a gente pode fazer da nossa história. E o quanto que eu acho que isso conecta vocês hoje, né? Com uma geração completamente diferente, né, Mary? Você mesmo, né? Você mesmo é uma menina novinha, de uma história, eu imagino, completamente diferente. E o quanto, assim, é claro que você tem o seu jeito, né? Mas o quanto que essa história conecta com o consumidor, né? O quanto que isso fez diferença no negócio da Fazenda Atalaia, né? Hoje que a gente olha para a Fazenda Atalaia, igual eu falei, virou um caso de sucesso quando a gente fala de queijos artesanais no Brasil, né? Então, assim, eu acho isso muito espetacular. Eu acho que o quanto que a gente contar a história de vocês aqui pode inspirar outras pessoas, entendeu? Olha o que a Rosana fez com a Fazenda Atalaia, né? É muito lindo, Exatamente. Né? Exatamente. Eu acho que você tem razão, né? E o interessante é que quando a gente fala de queijo, a gente está falando de identidade, a gente está falando de pessoas, do contexto, dos valores, da memória, né? Então, tudo isso tem a ver com o queijo. E isso, hoje, eu acho que a única diferença, daí eu acho que eu preciso comentar, porque isso a gente gosta de falar, e aí eu estou falando como Grupo Atalaia, é que também a gente não pode também considerar que o potencial do queijo é você também ser um pouco diferente. Então, é legal ter a tradição, mas no caso de São Paulo, porque a gente também está em outro contexto, outro mercado, outras necessidades, a questão da inovação, ou seja, se a gente estivesse replicando até hoje a receita de casa, talvez
a Atalaia não teria sido o que ela foi. Então, eu acho que é muito importante destacar essa necessidade de inovação que a Atalaia buscou e que hoje não somos só nós, né? Existem vários grupos. Hoje, essa semana mesmo, esse mês que passou, eu recebi um pessoal que veio de Minas Gerais. Eles são de uma associação de produtores que vieram conhecer o trabalho que a gente faz aqui. E aí, quando eu vi o laticínio das pessoas que nos visitaram, eu fiquei chocadíssima, porque era 10 vezes maior que a gente, um monte de outras coisas que a gente não tem, mas eles queriam ver a essência, a história e como que a gente consegue transformar os valores que nós temos aqui no produto, como que a gente consegue transferir isso entregando a história com o produto, e não só um produto pelo produto. Entendi. Né? Então, é importante da gente falar, e São Paulo, e aí falando um pouco da atualidade, né, quando a gente fala de mercado de produtos e do que diferencia um queijo do outro, exatamente, é interessante ver que São Paulo ele vai se diversificando dentro da operação queijeira, né, diversificando as receitas, dando nome para o queijo, né, o pessoal que vem na Atalaia visitar, eu queria aquele queijo tipo Minas. A gente fala com muita convicção. Olha, Minas Gerais é um estado, tem um tipo de fazer queijo. Não existe um queijo de Minas, existem tradições, milhares de pessoas, famílias. Então, a gente tem esse trabalho que eu entendo hoje na Atalaia, que é muito educativo do queijo, sabe? Que é falar para a pessoa, olha, eu quero queijo tipo tal. A gente fica com uma carinha de interrogação. A gente fala, mas é isso, né? Não, o meu queijo é esse, mas talvez, se você quiser provar, você possa achar e encontrar alguma similaridade com aquilo que você conhece. Mas a gente hoje tem muita força de vontade de falar assim, olha, não, esse queijo eu não tenho, eu não posso ter, porque o mais legal do queijo é isso, é a diversidade dentro de uma atividade que é milenar na história da alimentação. Nossa, sim, né? Como que a gente consegue transformar o leite de tantas formas e consumir o leite de tantas maneiras, né? Quantos queijos existem hoje? Nossa. Verdade. Mesmo. É muito queijo. A gente fica feliz. Fica feliz. E o queijo tem isso, né, de que nenhum queijo é igual ao outro, né, por mais que você pegue o mesmo queijo, mesma receita de queijo da fazenda Atalaia, em outra fazenda, às vezes, você tem a mesma receita e não é o mesmo queijo, porque o leite é diferente, tem, né, o queijeiro, tem um monte de coisas ali que deixa cada queijo único, né, acho que cada queijo é único, e é exatamente isso que você falou, eu acho que a gente tem isso de muito interessante, né? De viver a experiência de provar um novo queijo. Agora, eu acho que vocês fazem muito bem o que você se propõe a fazer, que é comunicar muito bem, né? Que é trazer o consumidor para viver a experiência, né? Olha, eu fui na fazenda, eu tenho que comer um queijo com gosto de fazenda, eu quero um queijo, porque o queijo, a gente conta muito caso de Minas, né? De queijo mineiro, não, eu acho que é isso mesmo, acho que é comunicar muito bem, isso é muito legal, acho que é trazer para a experiência, né? Olha, venha viver a experiência Atalaia, né? Eu acho que isso é muito legal mesmo. Isso pra gente, assim, é uma essência, né, de trabalho, né, e eu vejo que hoje a referência da Atalaia não é só porque a gente faz queijo premiado, não, eu acho, isso daí, aliás, a gente não faz queijo para ter prêmios, isso eu preciso falar, porque também existe, né, aquela coisa, não, vou fazer o queijo, porque vou mandar para um concurso, não é nada disso, né, o queijo Tulha, ele é o primeiro queijo brasileiro reconhecido no maior evento de queijos do mundo, que é o World Cheese Awards. E esse queijo é um dos queijos que hoje, né, acabou, não só naquele momento de 2016, mas a partir de 2016, né, a gente tem uma série de queijos inscritos em concursos, e eu fico pensando, né, é muito difícil, assim, não ter prêmio. Não é isso. Eu acho que o mais legal é a gente tentar ofertar essa oportunidade, essa abertura de uma apresentação de queijos. Hoje, que um monte de queijos brasileiros está sendo reconhecido, né? São reconhecidos em concursos. Hoje o consumidor chega e fala, eu quero queijo tal, e não fala o queijo que é o tipo padrão do mercado, né? Ele sabe o que ele está comprando.
Então, a gente fala, Sara, aqui na Fazenda, de novo, né, a parte de comunicação é fundamental, a gente entende que o queijo Tulha, e tudo que aconteceu na nossa vida é muito em função do contexto da fazenda e da história, do prédio que acondiciona o queijo, que tem uma microbiologia específica, mas também porque nós vivemos um momento que é aquilo que o pessoal chama da revolução queijeira, né? Onde a pessoa ela quer conhecer o ingrediente que ela está consumindo. Sim. Não é qualquer produto. E mais do que isso, além do consumidor, nós passamos de um espaço que era um espaço secundário de comercialização, então as feiras eram uma ajudinha, né, para a pessoa ir lá ganhar, né, para poder pagar a conta no final do mês, vamos lá fazer uma feira. Não, esses momentos, né, de contato com o consumidor também foi fundamental, porque este mesmo consumidor, eventualmente, trabalha num restaurante, trabalha numa pizzaria, ele consegue levar o ingrediente para o cardápio, né, de um lugar que vai falar assim, é queijo tal do lugar tal. Sim, então, sim. Essa referência ao produtor culminou num amadurecimento, sabe, do valor do produtor dentro da cadeia. E não só eu entrego meu queijo para alguém que vai colocar um outro rótulo, que vai... Não, eu quero... Ele é a origem. Né? Então, eu acho que a Atalaia ela é muito feliz nesse sentido, porque, de fato, foi uma consonância de fatores. O queijo reconhecido e premiado, o Bruno Cabral, que é a pessoa que hoje até organiza concurso de queijos, ele não mora no Brasil, ele queria falar, nossa, a gente fala, o Bruno é o padrinho do Tulha, né? Porque o Bruno, ele que convenceu, ele que levou o queijo, é ele que achou, ele queria, assim, saber se o queijo era bom ou se era ele mesmo que gostava tanto do queijo Tulha. E aí o queijo foi premiado entre 5 mil queijos. E no final, hoje, abrir a fazenda, e a gente fala que a gente não abriu a fazenda, as pessoas abriram a fazenda, então as pessoas começaram a vir. Isso torna a imagem do produtor a imagem não daquela pessoa que está lá sofrendo, não, são pessoas que estão trabalhando, a pessoa vai lá na fazenda, quer ver tudo que está acontecendo, quer saber, quer perguntar. Então, assim, é muito feliz. E a gente também tenta tirar aquela imagem assim, do pessoal da capital que visita a gente e fala assim, porque eu quero, nossa, que sossego a vida na fazenda. Não, a vida na fazenda tem muito trabalho, tá cheio de coisa para fazer toda hora, tá todo mundo correndo. Então, assim, a gente quer falar de uma realidade mesmo, da transformação do alimento, sabe? Não dá para romantizar, né, toda a produção de alimento, né, porque ela é dura, sofrida, difícil. E tipo, e também a gente gosta de falar do quanto tem que ser profissional. Sim, pra poder exatamente. ter um produto de excelência, senão não adianta, sabe? Sim, sim. Bom, assim, eu vejo o tempo todo, a gente está no laticínio fazendo coisas, as pessoas não sabem mais como é feito, as pessoas perderam aquela... Olha, eu tô chegando num lugar, o cheiro, né, das coisas, o aroma, a filagem da massa, a gente fila, tem um vidro no laticínio, né, as pessoas observam. Eu recebo escolas também, tem criança, tem adolescente, 16 anos que eu recebo que nunca quebrou um ovo. E as pessoas vão lá com a Rosana, ficam fazendo pão de queijo. Tem aquelas meninas com aquelas unhas bonitas. Eu não sou contra nada de estéticas, tá? Mas assim... As pessoas não sabem mais o que é quebrar um ovo, assim, ralar um queijo. Não sabe, porque tá tudo muito assim, né? Verdade. Fácil. Verdade. Mas muito legal, né? Eu acho que é muito legal. A gente falou no início, né? Acho que os resgates são importantes, mas eu acho que você falou um negócio muito, muito interessante, Meire, que é assim... Olha só, beleza, a gente está aqui produzindo alimento, né, numa vida completamente diferente de quem está na capital. Só que aqui tem muita responsabilidade, aqui tem muito trabalho e aqui tem muita tecnologia, né? Eu acho que quando você fala de inovação também é muito legal, porque também a gente não pode deixar o nosso setor como um setor que é gostoso, que é bonitinho, que faz um queijo gostoso, mas que não está inovando. Não, né? Existem grandes eventos no Brasil trazendo um monte de tecnologia,
todos os dias, né, para deixar os nossos produtos o mais perfeitos possíveis, né, com melhores rendimentos, melhores sabores, né, vida de prateleira, tudo isso que a gente precisa todos os dias. Então, assim, legal a gente também falar, olha, né, nós somos aqui do interior, mas nós estamos antenados em tudo que está acontecendo no mundo, né, isso é muito legal. Exato, não, a gente fica super, nossa, e eu acho que isso deixa o nosso trabalho melhor. Também porque, Sara, o que acontece é o seguinte, hoje o cliente, ele quer saber tudo. Ele quer transparência, né? Aliás, tem cliente que às vezes nunca fez queijo, mas acha uma série de coisas, porque hoje a internet tá, né? O TikTok, né? O TikTok fez o povo virar queijeiro, médico, virar tudo. Eu nunca me esqueço. Na pandemia, nós passamos por momentos muito difíceis na fazenda. Muito difíceis. E, graças a Deus, a gente só conseguiu crescer, expandir, enfim. Porque nós trabalhamos muito. Decidimos não mandar ninguém embora. Decidimos que íamos ofertar o queijo de outra forma. Aumentamos a nossa visibilidade do queijo para consumidor final. E hoje eu vejo que... Nossa, que todo aquele esforço que a gente fez, e naquele momento, em redes sociais, e a gente querendo, né, divulgar o trabalho, mas de verdade. Nossa, eu cheguei a fazer vídeos, assim, no Instagram, e postava, nossa, tinha gente que falava, meu Deus, mas vocês não usam luva para poder fazer queijo? E a gente, assim, a gente não sabia como responder. Como responder? Mas... não existe luva para fazer queijo, nunca existiu, não tem como, assim, aí, assim, amadurecemos, falando, não, tem que explicar o que é manual de boas práticas. Sim. A gente tem que explicar para a pessoa que, olha, a área de produção é assim que funciona, então, tudo isso também foi amadurecendo a gente e criando coragem, porque a gente estava diante de um contexto, e esse contexto vai continuando. Hoje o ChatGPT, né, tá todo mundo perguntando qualquer coisa, né, para ele, e ele te responde. Então, a gente não tem medo dessa nova era. Eu acho que a gente, na verdade, tem que só fortalecer o quão importante é, de novo, comunicar a realidade e ser transparente no que a gente faz. Sim, sim. Nós sempre seremos mais frágeis, eu acho, porque, de novo, a gente está trabalhando, está vendo as coisas, estamos correndo, fazendo as coisas, e no final, com um clique, a pessoa hoje pode ter acesso a milhares de informações que, às vezes, não traduzem a realidade. Não é que não é verdade, tá? É a realidade de uma operação. Eu já perguntei lá um monte de coisas no ChatGPT sobre a Atalaia, só para ver, sabe, o que aparece. Então, a gente tem que estar sintonizado com isso, porque é a realidade de hoje em dia. Sim, exatamente. A gente também gosta de falar, Sara, e não tem segredo no mundo do queijo, sabe? Porque a nossa história, ela é uma história de transparência das informações, de preservação do passado, de transformar o queijo, de ser próximo ao consumidor. Então, hoje, se alguém me liga e fala assim, nossa... está acontecendo coisa, isso está acontecendo no produto tal, lote tal, nossa, a gente fica super preocupado, porque a pessoa que liga para a Atalaia fala comigo, sabe? A pessoa que vai na Atalaia encontra a Rosana, encontra o Paulo, a gente está lá, sabe? Então, isso é também uma coisa que a gente entende como uma diferença no trabalho, sabe? Não é alguém que está distante da realidade, não, você vai falar de fato com a pessoa que faz. Legal. Você tem qualquer sugestão, não, nossa, eu adoro aquele prato que a Rosana cozinha. Então o pessoal liga e pede, fala, viu, eu quero aquele bolo tal, sabe? Então isso é muito bonito dentro da nossa história, porque são os valores que a Rosana e o Paulo acabaram cultivando, porque queriam criar a família na fazenda, e hoje a Atalaia virou uma grande família. Nós somos... Só na unidade de queijaria tem 35 pessoas. Muita gente mesmo. A fazenda toda deve ter 100 pessoas.
Nossa, muita gente. Que vocês têm hoje na produção, você falou que vocês processam hoje 7 mil litros de leite, Isso. Mas que não é tudo de produção própria. Não, então, não é tudo de produção própria. Por quê? Porque a fazenda ela está numa área montanhosa. Então, para a gente poder... O laticínio, ele tem uma demanda muito maior do que a entrega possível do rebanho atual da fazenda. Nós temos um rebanho holandês que já vem sendo criado, inseminado e reproduzido aí ao longo desses anos, é o mesmo rebanho, só que por uma dificuldade de espaço, de área plana, é muito calor onde a gente está, a gente tem que criar uma estrutura nova para as vacas, né? Porque aqui elas são criadas no compost barn, né? Por conta da topografia. Hoje, do que eu preciso, a Atalaia me entrega 2 mil litros apenas. E aí, esses 5 mil de diário vem de fora. A gente compra de um produtor que na verdade, é o maior produtor do Brasil, né? Que é o leite Xandô, que é a Fazenda Colorado, que fica em Araras. Então, semanalmente, eu coleto o leite na unidade Xandô com o nosso caminhão. Porque daqui 5 anos, a Atalaia, que está fazendo esse projeto, né, de investir no rebanho, não só no rebanho, com genética, Sara, mas também com barracão, não é uma coisa rápida, né? Sim, porque a gente não quer ter que não tenham nascido na Atalaia, é uma opção da fazenda. Então, a gente faz de embrião, faz tudo na fazenda. Daqui 5 anos, a gente espera estar produzindo 10 mil litros de leite. Ah, que legal! Que legal, legal demais, assim, eu acho que, assim, toda vez que a gente vê uma história, né, de algum produtor, de alguma fazenda que está pensando em ampliar, né, as estruturas, ou pensando no volume, em aumentar o volume de leite, aumentar a produção de queijo, né, eu acho isso muito legal, né, porque a gente vê tantas histórias, tá parando de tirar leite, vai parar, tá diminuindo, não sei o quê, né, e no final das contas tem muita gente pensando em crescer, né, o negócio leite, isso é muito legal. Ô Meire, você já citou aqui alguns desafios que vocês enfrentaram, igual na pandemia, o início da Rosana, mas tem alguns desafios que dessa jornada que você gostaria de destacar aqui? Eu digo assim, até mesmo para a gente poder mostrar para outras pessoas que estão na mesma situação, né, que estão montando uma fazenda, que estão montando uma estrutura de queijo artesanal, que às vezes já estão no negócio, mas estão meio desanimados, pensando, não tem jeito não, esse negócio é difícil demais. Se eu não tiver uma Meire aqui para me ajudar, não vai para frente não, né? Mas quais são os desafios que vocês enfrentaram? Eu digo, enfrentaram assim, foi difícil, mas nós passamos por eles, tem outros que a gente vai enfrentar, tem outros que nós estamos enfrentando, para a gente deixar para o pessoal que não existe céu baixo para ninguém, né? Não, eu acho assim, primeira coisa que eu acho que deve ser enfatizada é que produtores, seja de leite, seja de queijo, precisa ter coragem e não pode ter preguiça, porque vai trabalhar muito. Trabalhar muito não é um problema, tá? Eu acho que hoje a Rosana e o Paulo trabalham, a gente trabalha, e isso não é um defeito, tá? Eu acho que, primeiro, vai ter que trabalhar bastante. Segundo, o que eu acho é que o produtor também, ele precisa ter uma abertura de pensamento. É muito do Paulo aí, né? Por que eu falo isso? Eu aprendi muito com ele. Primeiro assim, a gente não pode ter medo de perguntar, então o que a gente não sabe, a gente tem que ter essa abertura de querer saber sempre mais. Os contatos com pessoas que nos ajudam é essencial nesse ponto. Por quê, Sara? Nós tivemos, como o Paulo é agrônomo, estudou na Exalc, enfim, tem um contato, assim, tem um conhecimento também, né? Eu acho que a gente tem que entender que o conhecimento que a gente faz é uma construção de coisas que a gente acumula ao longo do tempo, né? E essa construção, no nosso caso hoje, está muito calcada no contato com as pessoas que nos ajudam a melhorar dentro da nossa unidade. Quem são essas pessoas? Primeiro, são as pessoas que nós formamos. Então, a gente tem que entender que a gente vai ter que formar pessoas, senão não vai dar certo.
Verdade. E as pessoas não são somente, eventualmente, familiares, né? Nosso desafio é criar permanência no engajamento de uma equipe. Sim. Né? De uma equipe que vai trabalhar e que tem que entender o que tem que ser feito. Por isso, de novo, a comunicação é a chave, porque se você não consegue se comunicar com seus pares, não vai dar certo. Então, tem que treinar as pessoas. Que legal. Treinar as pessoas. É assim, o desafio que a gente encontrou no passado e que a gente encontra até hoje. Sim. Tá? Não quero dizer que eu ultrapassei ele, não. Eu acho que eu tô nisso até hoje. E eu acho que vai ser sempre assim. Sim, porque pessoas são pessoas, a gente passa por rotatividade, né? Todo mundo muda todos os dias, a gente tem vários sentimentos, então a gente tem que ser insistente, né? Eu acho que a gente tem que ser insistente. Não tem muito outro jeito, né, Meire? Não tem. E outra, Sara, quantas vezes você, que fala com um monte de gente, conheceu uma pessoa que falou assim, eu sonho em ser queijeiro? Não tem, né? Sim, gente, eu não conheço. Aliás, todo mundo que faz queijo comigo hoje nunca disse isso. Nunca sonhou em ser um queijeiro, então, né? Assim, eu conheço, a história engraçada é a do Leonardo da Saco, que vem aqui na fazenda, que já deve ter falado aqui com você em algum momento. Já sim. Ele é economista, gente, faz queijo. Então, assim, o mundo do queijo é o mundo das pessoas que realmente estão fazendo porque aprenderam, porque sentem vontade, porque estão se descobriram num contexto de ali, oportunidade, né? O mundo do queijo, ele precisa ter vontade, né? E treinar as pessoas que têm vontade, você não encontra todo mundo que tem vontade, você encontra às vezes pessoas que não têm, então você tem que lidar com isso. Verdade. Vai acontecer com vontade ou sem vontade, precisa acontecer. Numa unidade que você tem que transformar leite. Agora, de novo, relacionamento interpessoal, né? Isso é muito importante. Eu acho que é um dos maiores desafios hoje do queijo, não é fazer queijo, tá? Eu acho que é o relacionamento dentro da unidade. Eu vejo isso porque eu trabalho muito com jovens aqui. Se a carinha não tá boa, eu nem toco para mexer queijo fresco, sabe? A gente precisa... Isso aí, às vezes, é mais do que conhecimento técnico, tá? É envolver as pessoas. Eu tenho hoje, Sara, um técnico dentro da minha fábrica. Sim. Eu não estou desmerecendo profissionalmente ninguém, tá? Eu quero deixar isso muito claro. Eu tenho uma pessoa que eu contratei, que me ajuda do ponto de vista técnico, mas ele é jovem. Não que eu não seja, tá? Eu tenho 10 anos a mais que ele, tá? Ele é recém-formado. Até ele conseguir, talvez, entender todos os sentimentos que estão ali latentes dentro da mão das pessoas que vão fazer o queijo, ele precisa de um tempo para isso acontecer. Então, eu acho que o desafio maior hoje para quem está fazendo queijo, quem quer fazer mais queijo, é entender que precisa treinar, que precisa engajar e que precisa fazer as pessoas permanecerem. É verdade. É verdade, esse é o desafio mesmo. Muito legal isso, Meire, porque assim, vai de encontro ao que eu acredito e vai de encontro ao que outras pessoas também já falaram aqui, sabe? Porque a gente sempre pensa assim, vai ser chuva, vai ser seca, vai ser leite ácido, vai ser vaca, vai ser o bezerro, vai ser... Não, no final das contas é gestão de pessoas, né? O segredo de todos os negócios, no final das contas, pessoas, né? Porque todo lugar tem desafio, todo lugar tem dificuldade, todo lugar a máquina quebra, o equipamento para, a energia falta, da seca, da chuva, não tem jeito, né? Todo lugar é a mesma coisa. Então, assim, eu acho que se a gente consegue lidar bem com as pessoas, já é um indicador de que seu negócio pode dar certo, né? Exatamente, eu acho que a chave é essa, Sara. Eu brinco com os meninos. Porque na fazenda, eu tenho um organograma, eu tenho um grupo de supervisores, tem um curso maravilhoso que eu indico muito, que me ajudou, assim, muito, que é da Clínica do Leite. Eles são ótimos. Lá do Paulo Machado. Então, eu tenho um grupo hoje engajado em fazer o que precisa ser feito, porque é o combinar.
E eles têm que espalhar a cultura no grupo, certo? Senão não vai dar certo. É e verdade. tem uma outra coisa também que é fundamental. Que é, assim, além de espalhar a cultura, fazer ela permanecer dentro do grupo. Sim. E dentro do grupo queijaria tem lá as caixinhas, todo mundo que faz, está escrito que eles têm que fazer. Tem um grupo que se chama maturação, né, que é o pessoal que cuida do queijo pós-produção, né? Ou seja, eles ficam 1 ano cuidando do queijo Tulha para poder vender, que é o tempo de maturação do queijo. E o pessoal é tudo jovem, né? E é engraçado, porque às vezes eles pegam o queijo, pega assim o queijo e lança o queijo pro outro pegar, para pôr na prateleira. Porque eles querem ir rápido. Não tem pressa, gente. Ele é um bebê, não lança ele. Vai demorar 1 ano para ficar pronto, não faça isso. Então, até isso a gente fala. Mas fala, porque às vezes, hoje o mundo está tão rápido. De novo, o desafio aí que a gente encontra Atalaia no relacionamento com do futuro, os desafios, entender o tempo das coisas. É verdade. Respeitar o tempo. Não adianta a gente querer multiplicar o dia por 48 horas. Tem coisas que a gente não pode fazer. E tem coisas que a gente vai poder fazer. E tem coisas que eu tenho que esperar. É verdade, é o tempo de plantar e de colher, né? Não tem jeito, e a gente precisa de respeitar. Eu falo, às vezes quando a gente está nos eventos de queijo, né, que a gente encontra com os queijeiros, os grandes nomes aí do Brasil, a gente sempre escuta eles falando isso. Fala, olha, tem muita tecnologia hoje para os queijos? Tem, mas tem um negócio que chama tempo, que não adianta, né? Tem o tempo de maturação dos queijos que não tem nada que vai acelerar aquilo ali, ele precisa daqueles dias, daquelas horas. Então, assim, isso realmente a gente precisa. Exatamente. E cada dia todo mundo está muito mais acelerado, né, Meire? Isso é um desafio também para quem está aí produzindo. Eu acho que verdade. o desafio, eu acho que as pessoas não precisam de uma Meire, tá? Não precisa. A gente precisa organizar as pessoas, conversar com as pessoas, ouvir as pessoas, deixar claro o que a gente tem que fazer, porque o resto vai fluir. Sim, né? sim. Flui muito bem. Não precisa ter uma tulha de café para fazer igual a Atalaia, não tem que ter nada, porque hoje tem gente que faz queijos maravilhosos, tão bons quanto os nossos, que tem histórias excepcionais. E que a única dica que eu quero dar, que eu acho que, de novo, vou voltar naquela parte que eu acho que é muito um valor que o Paulo ensina pra gente, que eu aprendi, e que desde então eu sou a principal, né, propagadora disso, é que a gente precisa estar aberto para aprender. E precisa estar também disposto, às vezes, mudar algumas coisas. Hoje mesmo, fazer tulha, tem processo. Nós mesmos já enfrentamos desafios para fazer o queijo. E assim, nós contratamos uma equipe profissional, e aí no caso a gente optou pela Unicamp, que veio nos assessorar. A gente fala com o pessoal, os técnicos de fermentos. Nossa, está acontecendo isso, né? Então, às vezes, a gente também tem que ter essa mente mais aberta. Sim. Porque o conhecimento constrói, e o conhecimento, quando tem mais pessoas envolvidas, nós temos outras bagagens, outras referências. Sim. Então, o desafio também é abrir um pouco a mente, o horizonte de referências, porque daí fica mais agradável, né? Eu não falo não para ninguém. Todo mundo quer fazer queijo com a gente, vem. Um monte de gente quer fazer queijo, quer vir aprender, quer ficar um dia no laticínio. A gente não... Assim, tendo dentro do possível, eu tenho. Eu vou... Já fui para lugares que as pessoas queriam que eu ficasse lá fazendo queijo também com a pessoa. E é super tranquilo, assim. O Paulo não fala não para nada. Né? Então, eu aprendi a também não falar não. E, de novo, ampliar as referências, porque isso traz o conhecimento para a gente, e também ser humilde, né? Se a gente achar que a gente sabe tudo. É verdade, né? É verdade. Eu acho que a gente tem esse privilégio no mundo, né? No setor de laticínios, né? No mundo dos queijos,
que é essa colaboração, sabe? Quando eu falo que quando eu tô nos eventos, igual eu que fico aqui, eu falo que eu sou uma privilegiada, né? Que eu falo com todo mundo do setor, falo com muita gente, o quanto que as pessoas se ajudam, o quanto que as empresas mesmo, né? Um falam com o outro, um dá dica pro outro. Eu acho que todo mundo é muito... eu acho que são várias pessoas interessadas em fazer o negócio, né? O negócio queijo, o negócio leite do Brasil dar certo, né? Então, assim, eu acho isso muito legal, sabe? Eu acho isso muito legal. E quando a gente vai para os queijos artesanais, a gente encontra as mesmas coisas, né? O pessoal sempre unido. É claro que existe diferenças, existe concorrência, mas no final das contas eu vejo sempre como se fosse uma grande comunidade querendo que dê certo. E eu acho que isso que é legal, né? Eu falo assim, a gente já tem vários outros desafios, né? Que o setor enfrenta, de bem-estar animal, de todos os ataques que a gente sofre periodicamente. Então, assim, que a gente esteja unido mesmo para deixar o nosso setor mais forte, sabe? Eu acho isso muito legal e sempre sustento isso aqui no podcast, sabe? Olha, a gente tem todas as pessoas que eu falei até hoje, eu já falei com quase 200 pessoas diferentes aqui. Então, assim, todo mundo sempre muito interessado, todo mundo vem aqui com o maior carinho, todo mundo doa uma hora dele. Por quê? Porque essas pessoas gostam do setor, porque as pessoas estão interessadas em fazer dar certo. Então, a gente precisa de acreditar cada dia mais no nosso negócio, né, Meire? Com certeza, acreditar, compartilhar. Você falou das concorrências, né? Eu acho que é muito assim... o Falco, que já deve também ter passado por aqui, ele fala, Meire, se tivesse mais queijarias e menos farmácias nas esquinas, as pessoas talvez seriam mais felizes. Né? Ele brinca, ele veio um dia aqui, fez uma palestra para a equipe, foi tão bonito, e a gente ficou super feliz, assim, uma pessoa super, sabe um monte de coisas, vem falar para a gente. Nossa, sim, a gente fica super feliz em poder estar vivendo o que vivemos, e mais, compartilhando também que nem tudo é queijo Tulha, né? A gente fala assim, nem tudo é Tulha na fazenda. A gente fala, não, tem um monte de outras coisas que tem que ser resolvidas. E estamos aqui para isso, tem que estar aberto, sabe? E tem que também entender que, às vezes, alguns ajustes são necessários para a gente conseguir fazer sempre o melhor para o consumidor, porque a gente está aqui, não é só para fazer queijo. É para atender o consumidor, né? Uma frase no laticínio, se um dia você vier, você é nossa convidada, viu? Obrigada. Aqui com a gente na Atalaia. Tem uma frase lá, tem duas plaquinhas, né? No laticínio. Primeiro assim, não bata no vidro, assusta os queijeiros e as queijeiras. Então o pessoal chega, faz assim. E o outro aviso que eu coloco lá é que para a equipe, né? Porque a Atalaia tem turista, tem... Enfim, e a gente usa rádio para se comunicar. E a gente escreve lá na plaquinha, né? Estamos trabalhando para o melhor da transformação do leite. Se precisar, chame no rádio, estação 4, que é a estação nossa. Uhum. Porque a gente está fazendo... Nós estamos envolvidos, né? Não dá, às vezes, para... Nossa, vou parar uma operação ali porque tem alguém querendo perguntar alguma coisa. Não pode, né? Não então, pode, é só para falar. E também, a gente não fala que a gente faz queijo, a gente transforma leite. E depois acontece outras transformações a partir da nossa ação no leite. Que legal. Que é a vida, né? E a continuidade do leite, que é vivo, que se transforma em queijo, que vira, que tem casca, que tem aroma, que tem paladar, que é vida que a gente não controla às vezes, que está no nosso local de vida. Sim, que é a fazenda, a Tulha. Então, tudo isso é muito bonito, né? O queijo, ele não acaba ali, ele continua. É verdade, é muito legal isso mesmo, né? Assim, o mesmo queijo, ele nem é o mesmo todos os dias, né? Porque amanhã ele já pode ter um gosto diferente, isso é muito legal. Exatamente. Ô, Meire, pra gente ir caminhando pro final do nosso papo, que inclusive tá delicioso, deve estar igual o queijo Tulha, tá? Já tô aqui com vontade de comer o queijo Tulha. Eu queria que você falasse pra gente como é que tá os planos pro futuro da Fazenda Atalaia, como é que tá os projetos para novos queijos, como é que vocês estão pensando se pensam em mercado internacional, como é que tá isso? Conta as fofocas pra gente aqui. Então, Sara, é assim, a Fazenda, nós temos um selo, acho que o que é o projeto futuro da Atalaia, tá? Aí eu estou pensando em termos de laticínio. Uhum. Primeiro, nós precisamos melhorar
alguns produtos que a gente entende que são bons, mas que precisam de ajustes, né, para otimizar melhor o nosso estoque, digamos assim, de queijos, né? Às vezes a gente faz muito tulha, às vezes não faz tanto, então precisa entender tem que ter o equilíbrio, né? Outra coisa que eu acho muito importante para nós, que nós já estamos fazendo, e que foi um projeto que eu particularmente organizei na fazenda, é o desenvolvimento, né, primeiro assim, antes disso tudo, para fazer produto novo, teria que legalizar a queijaria da fazenda, tá? Nós éramos um selo SIM, que nos ajudou muito, que é um selo de municipal, então eu não poderia vender para fora de Amparo, porém eu passei a vida toda fazendo isso quase na fazenda, então era meio, né, então a gente se legalizou no CISP agora, foi no ano passado, no segundo semestre do ano passado, então é recente a nossa legalização no CISP. Agora o nosso desafio é nos legalizarmos no CISB, que precisa fazer alguns ajustes, mas vamos fazer. Sim. E o desafio da Atalaia, que é um desafio que particularmente eu gosto, é tentar fazer uma organização de produtos que já são clean label, ou seja, meus produtos são livres de ingredientes aditivos, conservantes, tal. Engajar um perfil de produto nesse sentido clean, que é o que a gente está fazendo hoje. Então, a maioria dos nossos queijos já estão indo com o selo Clean Label, tá? E também dar maior foco para produtos que são produtos mais versados. Por exemplo, a gente desenvolveu a burrata, que é uma coisa que as pessoas gostam. Sim. Que não é um perfil muito diferente do queijo tulha. É um queijo mais rústico, de longa maturação, maior, que a pessoa não vai consumir. Assim, ela consome o tulha, mas assim, ela tem que consumir outros produtos no dia a dia dela. Sim. Investir nessa linha de produtos que tem um valor diferenciado, né? Flor de leite, burrata, os próprios iogurtes e os produtos de cabra e ovelha. Ovelha, nós temos um rebanho novo que produz pouquinho leite, então a gente está desenvolvendo algumas receitas que exploram a suavidade, a cremosidade, Sim. Porque são produtos que também têm um outro percentual de gordura, uma outra forma, né, de até se apresentar, e também tem não tem, assim, tem menos opção no mercado hoje, né? Sim. Então, a gente está investindo no rebanho de cabras e ovelhas, junto com o rebanho de vacas, e desenvolvendo receitas mais delicadas, queijos menores. É o que a gente está buscando aí como tendência para o futuro, além da nossa burrata, que é muito boa, eu recomendo. Que legal, já quero experimentar. Que legal, Meire, muito legal o papo. Eu acho que você deu uma aula aqui pra gente, né, sobre empreendedorismo, sobre o negócio, né, deu várias dicas aqui sobre gestão de pessoas, muito legal mesmo, muito legal saber um pouquinho mais sobre a Fazenda Atalaia, né, que não são só aquelas fotos bonitas lá no Instagram, né, que não é só uma fazenda muito famosa, que são pessoas igual a gente, que tem desafios iguais aos de todo mundo que mexe com o negócio leite. Eu acho que é importante, né, como você destacou aqui, sobre qualidade, né, sobre manter padrão de produtos, sobre tudo que vocês, né, têm aí de treinamento das pessoas, como vocês pedem ajuda, como vocês são humildes, né, para poder pedir ajuda. Eu acho que isso é muito legal, sabe? Eu acho que essa mensagem sua é muito interessante, porque a gente não está pronto, né, e leite é um segredo todo dia, né? Todo mundo que mexe com leite sabe isso, todo dia tem um segredo novo chegando na sua fábrica, e às vezes o que eu não sei, o outro já passou e ele pode me ajudar, né? Então, por que eu não posso pedir ajuda, sendo que eu sei que tem pessoas que podem me ajudar? Isso é muito legal mesmo. Exatamente.
Muito obrigada pela sua disponibilidade. Deixou o queijo frescal na mão de outra pessoa e veio aqui bater esse papo com a gente. É verdade. Pois é. Tá lá o Olavo, o Altair, o Maicon, o Danilo. Tá todo mundo cuidando do queijo frescal. Pois é, para garantir que ele fique fresquinho lá. Muito legal. É verdade. Desejo muito sucesso, vida longa para vocês, né? Que vocês contem muitas histórias, né? Que vocês levem muitas pessoas aí para poder entender o que é a produção de alimentos. Eu falo que cada dia mais a gente tem que reforçar o que é produzir alimento, né? Porque é difícil, não é fácil, né? É desafio em cima de desafio. Né, tanto de produzir leite, produzir carne, produzir queijo, né, tanto os grãos, os legumes, né, tudo que a gente precisa na nossa mesa hoje. Então, assim, muito legal vocês fazerem esse trabalho de turismo, de levar as pessoas, né, de apresentar o que é o mundo real, né, porque quando tá lá na nossa mesa, bonitinho, a gente não sabe o que aconteceu naquele caminho até chegar aqui, né. Então, muito legal esse trabalho de vocês. Exato. Sara. Tá me ouvindo, Sara? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô. Quem sabe daqui uns anos você vai chamar todo mundo que passou pelo Papo de Laticínios para ir lá na fazenda, para a gente poder se encontrar pessoalmente. Vamos deixar essa sugestão. Não precisa ser na Atalaia, não. Pode ser qualquer outro lugar. Eu vou, viu, Sara? Eu garanto. Verdade. A gente pode fazer um grande encontro do Papo de Laticínios para a gente poder se conhecer. Muita gente que já passou por aqui que eu gostaria muito de conhecer pessoalmente. E de contar as histórias, né? De deixar isso muito vivo, né? De deixar isso sempre vivo. Eu falo assim, que o que a gente está fazendo aqui hoje, Meire, vai ficar gravado para sempre, né? Ou quantas pessoas vão passar pelo canal, quantas pessoas vão ver nós duas aqui contando essas histórias, né? Sobre queijo, sobre a Fazenda Atalaia. Então, que a gente motive também, né? Que a gente inspire outras pessoas a fazer isso, porque é legal. E quanto mais a gente fala dos nossos negócios, quanto mais a gente fala de queijo, quanto mais a gente fala de leite, mais a gente desperta interesse, mais a gente mostra transparência, mais a gente convida as pessoas para viver a experiência. Então, acho que a gente tem que fazer isso mesmo. Vamos falar, vamos contar, vamos convidar, né? Igual você falou, legal, que tem menino de 16 anos que parece estar fazendo que nunca quebrou um ovo, né? E são as experiências que a gente precisa de incentivar eles a viverem, né? De ver uma vaca, de sentir um cheiro de bosta de vaca. É verdade. Né? Mas legal, eu adorei sua sugestão, vai ficar gravada aqui, vai ficar gravado no meu coração também. Manda um abraço carinhoso para todo mundo da Fazenda Atalaia, né? Um abraço muito carinhoso do Papo de Laticínios. Muito obrigada mesmo pelo seu tempo aqui, pela sua disponibilidade, pela sua simpatia, seu carinho aqui com a gente. Muito obrigada, Meire. Um abraço muito carinhoso para todos vocês. Fala com a Rosana que eu virei uma fã dela sem mesmo conhecê-la, tá? Combinado, eu falo sim. Tá, joia. E só fala pra gente onde que o pessoal acha vocês nas redes sociais, para quem quiser marcar um encontro, quem quiser marcar uma visita. Bom, a rede social é Fazenda Atalaia, conta verificada no Instagram. O nosso site é fazendatalaiaamparo.com. Não precisa agendar para visitar a fazenda, né? Você pode conhecê-la sem agendamento prévio. Nós estamos abertos com visitação, restaurante de terça a domingo. A loja de queijos é aberta todo dia. Pode colocar no Google Fazenda Atalaia Amparo, que já vem direto para nós. Nós também temos uma loja em Campinas, que é a queijaria, a loja oficial, a da Atalaia, também pode pôr no Google. E em Amparo nós temos 2 lojas. Uma loja que abriu ontem, que eu estou aqui, né, estreando, a Casa Carã, que é uma culinária de mercado, vende os nossos queijos, e temos a Casa Origem Atalaia, que é uma cozinha mais contemporânea que usa os nossos queijos aqui em Amparo também. Que legal, muito legal. Eu já quero conhecer tudo. Sim, nossa convidada especial. Obrigada, Meire, muito obrigada. Obrigada, Sara. E, pessoal, para vocês não perderem nenhum episódio do Papo de Laticínios, vocês vão se inscrever no nosso canal. É só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube, se inscrever, acionar o sininho e acompanhar nossos lançamentos semanais. Nós estamos também lá no Spotify, então pode seguir lá no Spotify o Papo de Laticínios e acompanhar nossos conteúdos. E siga nossas redes sociais, @Papo de Laticínios ou @Sara.machados. Um beijo para vocês e até a próxima semana.